Brasil, 2009, o país que se alça da crise com esse elan, que se ressitua na geopolítica internacional, que reduz taxas de desigualdade, que retoma o crescimento e que começa a falar, finalmente, pelo fenômeno Marina, em desenvolvimento sustentável, cuja democracia se estabiliza, de alguma forma se adensa, se aprofunda, os movimentos, ainda que cooptados, continuam com algum dinamismo. Nós temos, enfim, um quadro que tem sido desenhado e apresentado como um quadro alvissareiro. E há muitos elementos, de fato, que são extremamente positivos. No entanto, esse país convive com essas prisões que são casas de tortura, 500 mil brasileiros submetidos a isso, e convive com essa taxa de brutalidade policial. Eu apresentei os dados do Rio, que são, repito, conhecidos, mas essa é uma problemática do Brasil. A polícia da Bahia nunca matou tanto, nem na época de Antônio Carlos Magalhães. Quer dizer, a esquerda tem sido capaz de representar muito bem as tradições oligárquicas que caracterizaram toda a história brasileira através dos regimes políticos. Essas questões atravessam regimes políticos, né? Então, esse é um quadro que eu acho que não foi suficientemente acolhido na academia, nas ciências sociais e no mundo político, porque é um tema útil para disputas eleitorais oportunistas, demagógicas, etc., populistas. Há as reações do legislativo na direção da penalização, do endurecimento, sempre que alguma tragédia ocupa as manchetes, e nós continuamos nesse circuito incapazes de conferir a isso algum significado maior. Eu vou terminar só mencionando dois temas que já falei demais. Outros dois, porque a lista da agenda seria maior. Um deles é a questão dos enclaves de soberania. É um tema que, descrito de maneiras distintas, tem estado presente para nós, mas acho que ainda não mereceu também um enquadramento suficiente e adequado. Nós temos, no Brasil, o Rio de Janeiro campeão nessa matéria, alguns territórios que não estão submetidos à vigência do Estado Democrático de Direito. Uma velha questão que Werneck traz, e o Rio de Janeiro é marcado por isso fortemente. A história dos movimentos sociais não pode ser contada no Rio, nem a história da cidade, a história do Estado e a história do país, sem que nós levemos em conta essa questão. A questão não é de segurança pública no sentido de criminalidade, etc. Nós estamos falando, de fato, de controle territorial e da imposição de normas extrajudiciais envolvendo práticas tirânicas locais que são conhecidas. Nós temos sido muito criativos, insolúvel do tráfico, começamos a resolvê-lo substituindo por algo muito pior, que são as milícias policiais, que reproduzem de forma ampliada o despotismo dos traficantes. Então, nós temos aí uma questão que é de extrema gravidade, quando nós falamos de república e de Estado democrático de direito, né? Supomos uma certa territorialidade e a vigência desses direitos, mas há aí enclaves nos quais há uma subtração. E, finalmente, a questão institucional. Nós operamos a transição para a democracia, as instituições, mal ou bem, se adaptaram ao novo contexto democrático. No entanto, a área de justiça criminal, particularmente segurança pública, todo esse resíduo, digamos assim, desses subtemas desprovidos de nobilidade, de legitimidade intelectual, etc., nessa área, que é a área sombria, as esquerdas não se pronunciavam por razões diversas, razões que já foram objeto de pesquisa e de reflexão, mas o fato é que essas áreas sombrias, negligenciadas, permaneceram quase intocadas no processo de transição democrática. Nós hoje convivemos com o legado da ditadura, que, por sua vez, apenas reprocessara toda uma tradição. A violência policial, portanto, não é nova, mas ela encontra determinados mecanismos de reprodução que são indissociáveis da estrutura organizacional ditada por uma certa arquitetura institucional que nós herdamos da ditadura, quase acriticamente. Esse tema é um tema tabu, por conta de uma série de razões.
E nós assistimos, no segundo mandato do presidente Lula, um tratamento, e eu acho, falando aqui entre nós, né, um tratamento inadequado, para dizer o mínimo, porque o Ministério da Justiça resolveu substituir questões que são as questões-chave, indispensáveis e que estavam presentes no primeiro mandato, pelo menos durante um período, resolveu substituí-las pelo balcão fragmentário de atendimentos políticos tópicos, absolutamente desarticulados, em nome de um discurso muito bem composto e muito interessante e muito positivo. Mas esse Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASS, na verdade, o antigo programa do governo Fernando Henrique Cardoso retemperado, reconstituído com um outro discurso mais adequado, etc., mas com as mesmas limitações. E, de qualquer forma, está no lugar daquilo que se cala e que se silencia, que é um projeto efetivo de reforma institucional dessa área em profundidade, mostrando que é preciso, de alguma forma, ocupar o proscênio com algum protagonismo, desviando, entretanto, para o fundo do quadro. Para concluir, a única boa notícia a respeito disso, e não é pouca coisa, é que a imensa maioria dos profissionais que atuam nessa área, são 770 e poucos mil profissionais que atuam na área de segurança pública no Brasil, a imensa maioria deles, mais de 70%, são favoráveis a mudanças de modelo e mudanças institucionais. Isso é muito surpreendente. Nós fizemos uma pesquisa a pedido do PNUD e do Ministério da Justiça, foi concluída há 2 meses, com 62.130 questionários, ouvindo policiais e profissionais dessa área no país inteiro. Foi o primeiro levantamento. Não tem mistério intelectual nenhuma sofisticação intelectual, mas tem relevância porque foi o primeiro esforço de levantamento da opinião desse grupo de trabalhadores e cidadãos. E eles se pronunciaram maciçamente pela mudança, o que contraria a posição de seus representantes corporativos. Seria a oportunidade política para um avanço se os governos e a sociedade reconhecessem a pregnância a relevância desses problemas. Então, alguns temas aí para discussões futuras nossas. Obrigado. Renato. Bom, inicialmente eu queria muito agradecer ao Diogo, aos colegas do SEDES, né, ao César Quirali, que estiveram associados à promoção desse evento. Agradecer a mim mesmo por ter aceito participar dessa mesa, né, e acho que está sendo um privilégio participar dessa mesa e ter escutado as intervenções feitas aqui pelo Rubim.